Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que, sabe, à primeira vista parece até simples, mas na verdade ela é o epicentro de um terremoto que mudou completamente o rumo do cristianismo primitivo. Estamos falando de um centurião romano, um cara chamado Cornélio. Exato. E a nossa missão aqui é entender por que essa história tem um espaço tão grande, tão nobre na narrativa de Atos. Porque não é só sobre a conversão de um homem, é sobre uma mudança de paradigma, né? Certo. A gente vai ver quem era esse Cornélio, o que já acontecia na vida espiritual dele e o mais importante, o efeito dominó que essa história causou. Ela forçou a igreja a repensar as próprias fronteiras. Ok, vamos lá então. O nome Cornélio já nos joga direto para a imagem de um soldado romano, mas as fontes pintam um retrato bem mais complexo, não é? Ele era muito mais que só um oficial do poder que ocupava a região. Muito mais. Para começar, ele era um centurião da coorte chamada Italiana. E olha, isso não é um detalhe qualquer, não. O que isso quer dizer na prática? Era uma unidade de elite, formada por cidadãos romanos de verdade e não recrutas locais. E ele estava em Cesareia, que era a sede do governo romano na Judéia. Ah, então ele não estava num posto de fronteira qualquer. Ele estava no centro do poder. Exatamente. E tem um detalhe financeiro que uma das fontes, a Bíblia de Estudo NEA, aponta que é fascinante. Qual? Centuriões podiam receber até 5 vezes o salário de um soldado comum. Nossa, 5 vezes. Então não estamos falando de um homem qualquer. Ele era rico, influente. Tinha uma posição social de destaque, e é justamente isso que torna a descrição dele tão chocante para a época. Porque apesar de ser um pilar do sistema de ocupação romano, ele é descrito como piedoso e temente a Deus. E mais, ele orava constantemente e dava muitas esmolas ao povo. E esse povo era o povo judeu. Pensa só nisso. Ele estava, de certa forma, financiando a comunidade que o exército dele subjugava. É uma contradição ambulante. É nesse cenário, nessa rotina de devoção, que o extraordinário acontece. Ele tem uma visão. E não é algo sutil, né? Um anjo aparece para ele, assim, no meio da tarde. Às 3 da tarde. Sim, um horário super simbólico. Era a hora da oração no templo judaico. O anjo não chega pregando um sermão. A mensagem é curta e direta. As tuas orações e as tuas esmolas subiram como memorial diante de Deus. E aí vem a instrução. Mande buscar um homem chamado Simão Pedro. E a reação dele é o que mais me impressiona na história toda. Um anjo aparece do nada, dá uma ordem meio enigmática, e ele não hesita um segundo. Nada. Ele não questiona, não pede um sinal, não duvida, ele simplesmente obedece. Na hora. As fontes destacam muito essa fé imediata dele. Assim que o anjo some, ele chama 2 servos, um soldado de confiança e manda os caras irem. Uma fé absurda. E essa obediência dele bota outra engrenagem para gerar, a quilômetros de distância. Exato. Enquanto os homens de Cornélio estão na estrada, Pedro, o apóstolo, sobe no terraço para orar e também tem uma visão. E a visão de Pedro, ela foi projetada para chocar. Um lençol desce do céu com todo tipo de animal que a lei judaica considerava impuro. E a voz diz: levanta-te, Pedro, mata e come. A reação dele é de repulsa, né? É quase um insulto para a identidade dele. Total. Mas a voz insiste 3 vezes, com uma frase que se torna o tema de tudo isso. Não chames tu impuro ao que Deus purificou. Ele fica ali confuso, tentando entender o que aquilo significava. E é nesse exato momento que os homens de Cornélio batem na porta. A sincronia é de cinema. É perfeita. Aí o Espírito Santo fala direto com Pedro, vá com eles, não duvide de nada. E uma das fontes do teólogo David Garland faz uma observação que é crucial aqui. Qual? O que finalmente convence Pedro a ir não é o bom testemunho que os servos dão sobre Cornélio. Ah, não é porque eles disseram, olha, nosso patrão é um cara bom. Não. O que o convence é a revelação divina que ele acabou de ter. A visão do lençol não era sobre comida. Era uma preparação. Exatamente. Era uma preparação para quebrar uma barreira cultural e religiosa que para ele era sólida como uma muralha. Peraí, vamos voltar um pouco. Se ele já era esse cara tão bom, orava, jejuava, dava esmolas, respeitado por todo mundo.
porque ele precisava de mais alguma coisa. A gente tende a pensar que ser uma boa pessoa já basta, né? Hoje em dia muita gente diria, esse cara já está salvo. O que as fontes dizem que faltava ali? Essa é a pergunta de $1 milhão e é o centro de tudo. As fontes são unânimes. Ser piedoso não significa ser salvo. A lição usa uma frase à verdade aplicada que é perfeita. É preciso fé e prontidão para ouvir e receber a palavra de Deus. Então a vida moral dele era impecável. A busca espiritual era sincera. Mas faltava algo. Faltava a peça central do quebra-cabeça cristão, a fé específica em Jesus Cristo como mediador da salvação. As fontes até citam Efésios, né? Que a salvação é pela graça, através da fé e não por obras. Exato. As boas obras de Cornélio eram a prova de um coração que buscava a Deus, mas não eram o mecanismo da salvação dele. Eram o sinal, não a substância. Faz sentido. E essa busca genuína dele tem uma resposta direta. Quando Pedro finalmente chega, depois de uma viagem de uns 50 quilômetros, ele encontra a casa cheia. Cornélio chamou a família, os amigos, todo mundo estava ali, esperando. E a primeira coisa que Pedro fala quando entra é basicamente, olha, vocês sabem que é totalmente proibido para um judeu como eu entrar na casa de um gentil. Ele está quebrando um tabu gigantesco ali na frente de todo mundo. Sim, mas ele continua. Mas Deus me mostrou que não devo chamar ninguém de impuro. E então ele prega. E é um resumo incrivelmente direto do Evangelho. Vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. E ele termina com a chave de tudo. Todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. E antes que ele pudesse terminar, antes de fazer qualquer apelo, o céu desce, no bom sentido. Sim, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e todos os outros gentios, os não-judeus, que estavam na sala. Eles começam a falar em línguas, a glorificar a Deus, e os amigos judeus que Pedro trouxe de Jope, eles ficam de queixo caído. A cabeça deles deve ter explodido. Imagina a cena. Um comentário da Bíblia de estudo pentecostal chama esse momento de o Pentecostes dos gentios. Era a prova irrefutável, Deus estava, carimbando e selando a aceitação daquele grupo da mesma forma visível que fez com os apóstolos lá no início. A barreira tinha caído, não só na mente de Pedro, mas nos céus. Exato, e a reação de Pedro é genial. Ele se vira para os amigos judeus e basicamente diz: e aí, alguém tem coragem de negar o batismo com água para essa gente, depois que o próprio Deus mostrou que os aceitou tanto quanto a nós? É um checkmate teológico, não tem o que responder. É um checkmate total, e ele ordena que sejam batizados. Uma das fontes até cita o bispo Abner Ferreira, que reforça que o batismo não é uma opção, é um mandamento. É a porta de entrada pública na comunidade. Sim, e isso é confirmado por um texto super antigo chamado Didaquê, que mostra que o batismo era considerado essencial desde o comecinho. Certo, a história é incrível, as visões, a conversão, mas por que dedicar um capítulo inteiro de Atos a isso? Lucas, o autor, obviamente, queria deixar um ponto muito claro, para além do registro histórico. Com certeza. Se a gente olhar o quadro geral, esse capítulo não é só sobre Cornélio. É o capítulo que define a identidade universal da igreja. Primeiro, o mais óbvio. Ele confirma que o evangelho não era uma seita judaica reformada. Era para todos. A promessa feita a Abraão, séculos antes. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali, naquela sala, em Cesareia, ela se cumpria de forma visível. E o segundo ponto, que talvez fosse o mais chocante para a época: a demolição das barreiras culturais. Pedro, um judeu, entrou na casa de um gentio, comeu com ele, batizou ele. A gente precisa entender o peso disso. Para um judeu devoto do primeiro século, isso era se contaminar ritualmente de propósito. E claro, a notícia disso não foi bem recebida por todo mundo, né? Nem um pouco. Quando Pedro volta para Jerusalém, ele não é recebido com festa. Ele é colocado contra a parede. O texto diz que os que eram da circuncisão o confrontaram duramente. A acusação era: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. A questão não era nem teológica, era social, ritual. Conta a história, passo a passo. A visão dele, a visão de Cornélio,
a ordem do Espírito, a pregação. E o ponto final, a descida do Espírito Santo sobre eles. E ele termina com aquela pergunta retórica que não tem resposta. Se Deus lhes deu o mesmo dom que nos deu, quem era eu para resistir a Deus? É como se ele dissesse, gente, não fui eu que decidi isso. Eu só obedeci e assisti. Vocês querem discutir? Discutam com ele. E a igreja de Jerusalém se cala. E depois glorifica a Deus. Eles entenderam a mensagem. O que nos leva a um ponto fascinante. A gente sempre pensa nessa história como a conversão de Cornélio. Mas as fontes sugerem que a história é tanto sobre a conversão de Pedro e da própria igreja quanto a dele. Exatamente. O teólogo Craig Keener, citado em uma das fontes, diz que o foco de Lucas é também na conversão das perspectivas de Pedro e da igreja de Jerusalém. A instituição inteira precisou ter a mente virada de cabeça para baixo. A barreira que caiu não era só o portão da casa de Cornélio. Era a barreira que existia na mente dos próprios apóstolos. A igreja precisou se converter da sua visão exclusivista. E a postura do próprio Cornélio também é um modelo. Quando Pedro chega, ele se joga aos pés dele para adorá-lo. Um ato de reverência que, embora sincero, estava mal direcionado. E a resposta de Pedro é fundamental, como aponta David Garland. Ele diz: levanta-te, que eu também sou homem. Isso reforça um princípio básico. A adoração é só para Deus. Isso. Os mensageiros, por mais importantes que sejam, são só os carteiros. Entregam a mensagem, mas não são a origem dela. E tem um último ponto que as fontes destacam: o padrão de Deus usar pessoas para alcançar outras pessoas. Sim, o anjo não pregou para Cornélio. Ele o mandou procurar Pedro. Jesus não explicou toda a teologia para Paulo na estrada de Damasco. Ele o enviou a um homem chamado Ananias. Exato. Existe um método divino nisso. O Bispo de José do Carmo resume as lições práticas disso para a igreja hoje. E quais são? A mensagem é universal, cada crente é responsável por compartilhá-la, nós dependemos totalmente do Espírito Santo para convencer e a nossa tarefa é simplesmente anunciar. Deus faz o resto. A história de Cornélio não é só um relato, é um manual de operações para a missão da igreja. Então, para resumir, a história de Cornélio é sobre um coração preparado que, através de uma obediência radical, puxa o gatilho de uma revolução. A prontidão dele não salvou só a família dele, ajudou a forçar o cristianismo a se tornar o que ele deveria ser, universal. Exatamente. E é curioso que o material de estudo que a gente usou aponta para a próxima lição, sobre Dorcas, cujo foco é como as boas obras falam por si. É quase um complemento, né? É um complemento perfeito, o que nos deixa com um pensamento final para refletir. As fontes mostram toda a intervenção divina meticulosamente orquestrada. Duas visões ao mesmo tempo, o anjo, ordem do Espírito Santo, tudo isso foi necessário para derrubar uma única barreira humana. Uma ideia preconceituosa que parecia de aço. E isso nos leva a questionar: que barreiras o nosso próprio entendimento, nas nossas comunidades, são tão arraigadas que talvez precisassem de uma intervenção igualmente dramática? Ou será que a história de Cornélio já serve como esse lençol descendo do céu para nós? E só precisamos ter a mesma prontidão dele para obedecer e a de Pedro para mudar de ideia?